hoje tem sofá livre, tem tapete na medida, mas mais do que isso, tem casa organizada do jeitinho que você precisa para viver bem. Porque você tá aqui no Viva Bem da Viva Corp. Hoje eu tô recebendo a Débora De Stefanis, personal organizer, que veio aqui para destralhar a tua vida e te ajudar a colocar em prática hoje mesmo algumas dicas que vão facilitar toda a tua rotina. Débora, para começar, se hoje eu tivesse 15 minutinhos para começar a organizar o meu apartamento, por onde eu começo ou o que eu faço? Bom, prazer, meu nome é Débora. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Para começar, é tirar tudo aquilo que está à vista e que te perturba. Então, por exemplo, aquela roupa que está na cadeira jogada, aquela chave que você chegou com óculos, carteira e botou em cima da mesa, aquelas coisas que estão na bancada. Então, tudo aquilo que você olha e vê que está bagunçado, volta para o lugar. Então, só de você livrar isso, de você olhar e ver tudo limpo, já vai melhorar bastante ali o seu ambiente. Então, em 15 minutos você consegue fazer isso, voltar com tudo para o lugar e já manter um ambiente mais organizado. Na tua opinião, esses 15 minutinhos diariamente são mais eficazes do que eu tirar um único dia durante a semana? Com certeza. 15 minutos. Se você, hoje você organiza as gavetas da cozinha, né? Então você tira tudo da gaveta, você dá uma limpada, aproveita esse momento, limpa, já vê o que você quer, o que você não quer, tira aquilo que não faz mais sentido na sua vida e aí passa a organizar de maneira setorizada. Garfo com garfo, faca com faca, já olha aqueles utensílios de cozinha, aquela concha que de repente você encostou no fogão, derreteu, que é, né, às vezes é de borracha ali, então já se desfaça daquilo que está estragado, que está quebrado, então isso já vai também melhorar o ambiente. Então começa nas gavetas, eu digo que as gavetas são as melhores opções para se iniciar uma organização. Depois você vai para os armários, nas prateleiras e assim vai. Mas aos poucos, você fazendo todo dia um pouquinho, você consegue sim organizar. Tu comentou sobre se desfazer, né? Que a gente sabe que a gente é apegado, né? Mas tu tem alguma dica, assim, ou pilares para destralhar, para desfazer das coisas? Quais perguntas a pessoa pode se fazer para, ok, isso aqui realmente não faz mais sentido para mim, eu tenho que passar para frente, eu tenho que jogar fora, enfim. Eu costumo dizer, né, quando eu converso com os clientes, porque quando a gente tira tudo, setoriza, e aí a gente chama cliente para viver, né? Então ela consegue ver o volume de coisas que ela tem e ela consegue identificar tudo que ela tem. Tem coisas que ela fala, meu Deus, eu nem lembrava que eu tinha isso. Então, quanto tempo você não lembrava que tinha isso, né? Faz um ano que você tem isso e um ano você não usou nem sentiu falta. Então, eu uso realmente isso? Né? Eu preciso disso? Então, às vezes a pessoa tem lá, um exemplo que eu vou dar, tem 5 toucas de inverno. Precisa realmente de 5 toucas? Será que 1, 2 não vai estar bom, né? Então, eu uso? Eu preciso? Isso faz sentido na minha vida hoje, quando eu comprei e fazia. Né? Eu usava, fazia total sentido. Hoje, eu já não faz mais sentido. Então, para que ficar ocupando espaço com aquilo, né, que você não usa, que não faz mais sentido na sua vida, podendo ter aquele espaço para colocar algo que você vai usar, né? Então, eu sempre com muita calma, com muito respeito, né, com essas pessoas que às vezes são acumuladoras, mas a gente tem aquele respeito, aquele cuidado de estar falando e fazendo ela pensar, né? E ali, naquele momento, ela vai vendo que, poxa, esse é o momento adequado de eu me despedir disso, né? De eu deixar isso ir para outra pessoa que vai fazer mais sentido, que ela vai usar e eu vou começar um novo, né? Então, naquele momento da emoção ali, de estar visualizando tudo que ela tem, é mais fácil ter esse processo para ela do que ela fazer esse processo sozinha. Comentou sobre o acúmulo, né? Quando o apego passa a ser acúmulo, já teve algum caso de lidar com uma pessoa que é acumuladora? Como identificar, por exemplo, e agora tá falando, eu tô pensando, será que eu sou acumuladora? Ou eu sou só uma compradora compulsiva? Mas como identificar, sabe? Que talvez eu esteja acumulando muitas coisas em vez de fato adquirir coisas que façam sentido para minha vida e para minha rotina. Sim, acumular é quando você tem coisa que você não usa. Então você já é uma acumuladora, né? Você tem vamos dizer, eu tenho uma roupa que eu gostei, vi lá na vitrine, achei linda, comprei, né? E botei em casa, mas não gostei em mim. E você vai guardar. Ai, que um dia, né? E guardo.
Passa 1 ano, 2 anos, aquela roupa tá lá. E aí eu vou lá e compro uma roupa bem parecida, porque eu gostei daquele estilo, mas não fica bem em mim. E aí eu vou, guardo mais uma peça e assim vai. Então são coisas que você não usa, que tá lá ocupando espaço. Liberar aquele espaço para coisa que realmente você usa. Então se você tem qualquer coisa, seja na cozinha, no closet, no banheiro, produtos que às vezes está vencido. Acontece muito da gente ver produtos vencidos 5 anos, medicamento, produto de limpeza, maquiagem. Maquiagem às vezes está mofada e a pessoa quer guardar, porque é de marca, sabe? Mas não faz sentido, a pessoa não está usando, não usou e não está usando. Então já começa a ser uma acumuladora, porque ela está querendo guardar coisas que não usa, que não faz sentido, que está vencido. Então já se torna uma pessoa acumuladora. Quais são as coisas que tu indicaria que vale a pena a gente guardar numa altura mais elevada e aquilo que vale a pena sempre ter à mão, sempre ter ali na altura que a gente pode só passar a mão e pegar? Então, a organização é você visualizar tudo que você tem. Você tem que ver tudo que você tem, independente de onde esteja num lugar mais alto, mais baixo. Mas, se você não usa com frequência aquilo, a gente vai colocar no mais alto. Um exemplo, eu tenho lá a decoração de Natal. Eu só vou usar uma vez por ano, então eu não preciso deixar lá embaixo, né? Não preciso deixar à mão. Eu posso colocar lá em cima, né? Numa caixa lá em cima. Recordações, eu tenho uma caixinha de recordações. São coisas que eu não vou estar usando sempre, bota pra cima. Um edredom a mais que eu tenho, que eu só quando vier visita na minha casa que eu vou usar, bota pra cima. Agora, o que eu uso todo dia? Um exemplo, calcinha. Todo dia eu troco calcinha. Então, eu tenho que deixar na primeira gaveta, mais acessível. Eu vou pra academia todos os dias. Então, eu já vou deixar na segunda gaveta. Não, eu só faço um exercício ali todo sábado. Então, eu já vou botar minha roupa de academia na última gaveta. Vou botar na segunda uma peça que eu uso mais. Todo dia eu uso t-shirt, uma camiseta, enfim. Então, eu vou deixar já na segunda gaveta dobradinha. Então, essas facilidades da tua rotina. Como é a sua rotina? Então, através da tua rotina, tu vai colocar mais acessível o que tu usa todos os dias, ou que usa uma vez por semana. Enfim, então, para cima, o que menos usa. E à mão, o que você mais usa. Mas sempre lembrando que tudo você tem que enxergar, tudo tem que estar acessível e identificado. Tá lá na caixa, a caixa tá fechada. Você esqueceu o que tem naquela caixa, mas se tiver identificação do que tem ali dentro, tu não vai precisar abrir a caixa, tu já sabe o que tem. E vai estar sempre lembrando que tu tem aquilo ali, né? Então, é mais ou menos isso sim. Aí agora falando sobre caixas, pensando na mudança. Comprei meu apartamento, recebi as chaves nas primeiras 48 horas pós, assim, chave, vou fazer minha mudança. O que tu indica para aquele futuro morador começar por onde? Por onde começar uma mudança? Porque a gente sabe que uma mudança é caótico. Então, por onde começar para tentar minimamente facilitar o processo e tornar ele menos desgastante? Eu costumo dizer que o principal é a pré-mudança. É o quando você vai guardar, não é nem quando você vai tirar. Se você faz uma pré-mudança bem organizada, com estratégia, na pós-mudança tudo vai ser muito mais funcional, mais rápido de você organizar. Exemplo, né? Vou dar um exemplo bem... eu começo a empacotar as coisas e eu encontro pilha na cozinha, pilha na sala, pilha no escritório. Então eu vou juntando todas essas pilhas, né? Porque eu encontrei pilha lá no escritório, eu vou botar na caixa do escritório. Encontrei a pilha lá na cozinha, eu vou botar na caixa da cozinha. Não, eu vou centralizar todas essas pilhas. Cliente, aonde vai ficar as pilhas na casa nova? A Débora vai ficar no escritório. Então, todas as pilhas que encontramos na casa, que a gente juntou, que centralizou, vai lá para a caixa do escritório. Porque quando eu abrir essa caixa na pós-mudança, eu não vou precisar ficar procurando e achando pilha em qualquer lugar. Já vai estar tudo junto. Então, tudo que estava no quarto que pertence a outro ambiente, já leva para aquele ambiente. Então, quando a gente vai fazer uma pós-mudança, o primeiro dia de uma pós-mudança, quando todas as caixas já estão lá, é eliminar as caixas. Então, eu digo que nas primeiras 12 horas de trabalho, eu já não tenho mais caixa dentro daquele imóvel. Eu já tirei. Por quê? Como a mudança foi organizada, eu só vou tirar e acomodar dentro dos móveis. Então, eu vou tirar tudo que é do closet e já vou acomodando dentro dos móveis. Aonde vai ficar o sapato? Então, já acomodo os sapatos sem organizar. Só vai acomodando para a gente eliminar as caixas. Então, no primeiro dia já não tem caixa. No segundo dia, a gente já começa a organizar de maneira totalmente funcional para os moradores daquela residência, né?
Mudou, organizou a casa. Qual que, na tua opinião e na tua experiência profissional, é o principal erro que faz a gente sempre bagunçar a casa, ou sempre organiza, bagunça e permanece aquela bagunça? Como que esse movimento se torna cíclico e como romper com essa bagunça? Voltar com as coisas para o lugar. Porque quando a gente organiza, a gente cria todo um sistema, né? E a gente cria, eu costumo dizer que a gente dá CEP para as coisas, né? Cada coisinha tem o seu lugar. Então a gente usa organizadores. Então, um exemplo que eu vou dar, eu tenho minha tesoura e a minha tesoura é guardada dentro da gaveta da cozinha. Eu pego essa tesoura, eu uso a tesoura e depois eu deixo lá na gaveta da sala. Quando eu for procurar a tesoura, como a minha casa foi organizada, eu vou lá na cozinha. Chega lá, ela não vai estar lá, porque eu não voltei com ela para o lugar. Eu coloquei ela em qualquer lugar. Então, se você não volta com as coisas para o lugar, rapidamente vira bagunça, né? E aí você investiu na mão de obra, que foi a organize ir lá e organizar a sua casa. Você investiu em organizadores que não são baratos, né? Para que aquilo tenha um lugar para voltar, mas você não volta. Então, não tem mágica, né? Aquilo não vai voltar sozinho. Então, tirou, usou, voltou. Se você fizer isso, sua casa vai estar sempre mantida organizada, de forma organizada. Se tu pudesse indicar hoje alguns organizadores que tu vê como essencial para diferentes ambientes da casa, quais seriam esses? Eu digo que herméticos para os alimentos, porque as pessoas às vezes abrem o alimento e deixam o alimento ali dentro, bota um pregador de roupa e esquece o alimento ali toda vez que vai usar. E às vezes um pacotinho vai ficando em cima do outro. Então às vezes você se esquece que tem já aquele produto aberto, você abre outro produto e no pote hermético não. Você vai armazenar da maneira correta, né? Ele é a vácuo, então não vai entrar bicho, não vai danificar, não vai estragar, né? Então é o que eu mais uso na cozinha, assim, são os potes herméticos. Colmeias, porque quando a pessoa ela não é organizada, quando ela vai pegar uma roupa, ela bagunça a outra. Então, na colmeia, você pega e as outras se mantêm organizadas. Então, eu gosto muito de usar colmeias. E também caixas organizadoras transparentes. Por exemplo, eu vou organizar um banheiro e lá eu vou botar por setor, né? O que é de cabelo, o que é de corpo, o que é higiene bucal, né? Então, cada organizador vai ter esse item. Então, vai estar de modo setorizado e vai estar ali delimitando aquele espaço. Então, eu tenho meu fio dental que eu uso todo dia. Acabou meu fio dental, eu vou lá naquela caixinha onde estão todos os itens de bucal. Então, lá eu vou pegar outro fio dental, vou pegar minha pasta de dente que acabou. Então, fica muito mais, funciona mais rápido. Eu não preciso abrir e ficar procurando dentro do móvel. Onde que tá? Eu sabia, eu acho que eu tenho fio dental. E ficar procurando, não acha. Vai e compra outro. Então, você gasta com uma coisa que você já tem. E depois acha. Isso acontece comigo. Direto, né? Acontece com muita gente. Então, a gente cria esse sistema. Então, eu gosto muito dessas caixinhas transparentes que você consegue visualizar o que está dentro. Lógico, identificar elas. E também que eu acho ela mais clean, mais elegante também, sabe? Traz uma continuidade na casa. A pessoa foi lá, investiu em móveis, investiu na arquiteta e colocou toda uma decoração elegante. Então, essas transparentes dá uma continuidade na elegância exterior, sabe? O interior abre o armário, tá organizado, tá bonito, tá clean, dá essa continuidade do que tá fora, né? Então, eu gosto muito dessas transparentes, acrílico também, eu gosto muito. E na tua experiência como personal, tu percebe que a dor mais frequente do cliente é de fato o fato de não retornar as coisas para o lugar, ou tem alguns outros comportamentos ou algumas coisas que são frequentes, ou é só realmente o costume de não retornar as coisas? O pior é isso, é não retornar, né? Acho que é o ponto assim que a pessoa não volta. E eu costumo muito dizer, por exemplo, né? A funcionária, ela recebe um treinamento depois. Só que a cliente, ela pega uma peça da gaveta e ela decide que não vai usar aquela peça e ela bota de qualquer jeito na gaveta. Ela voltou para o lugar? Voltou, mas ela colocou de qualquer jeito. Então já meio que bagunça o restante das coisas que estão por ali. A funcionária, ela não vai estar abrindo a gaveta todo dia para organizar aquela gaveta. Então eu sempre falo, pegou, não usou, vai querer escolher outra peça? Deixa em cima da cama, deixa num lugar, não cria um cestinho, deixa num lugar onde a funcionária vai ver e ela vai voltar de maneira adequada para o espaço. Então, voltar para o lugar
mas também voltar da maneira certa, senão não vai adiantar também. O meu marido reclama muito disso, porque as minhas roupas voltam pro guarda-roupa, mas elas voltam meio atrapalhadas, assim, aí às vezes a gente abre a porta, cai uma camiseta ali. É isso. Pensando agora em um apartamento mais compacto, onde de fato esse costume de não retornar para o lugar, ele vai interferir no dia a dia, na própria qualidade de vida da pessoa, né? A gente tem a questão dos organizadores, a gente tem a questão da atenção, dos 15 minutinhos, né? Mas tem alguma dica a mais para essa pessoa que mora em um apartamento mais compacto? Às vezes até o excesso de coisas, né? O excesso de itens de decoração ou o excesso de almofadas, por exemplo, é uma coisa que acaba atrapalhando no dia a dia da pessoa. Mas tem alguma dica pensando em um apartamento mais compacto para esse morador levar em consideração para manter aquele ambiente organizado, para manter a rotina dele com uma fluidez maior, né? Não, né? Eu costumo dizer que a nossa personal organizer, ela tá à frente, muito à frente de quando ela vai organizar, de quando a mudança chega, né? Ela inicia-se lá no início, quando está começando a construir os móveis, por exemplo, né? No layout dos móveis. Porque muitas vezes a pessoa, ela nos contratando, a gente vai dar aquela mentoria da marcenaria. Então, eu vou até a casa do cliente, eu vou ver todo o acervo dele, o que ele precisa, e eu vou te dizer, no caso para a empresa de imóveis, quantas gavetas realmente aquela pessoa precisa, quantos cabideiros ela precisa, quantas prateleiras ela precisa, a altura dessa prateleira, a gaveta, né? Hoje em dia as gavetas parece que estão diminuindo de altura, então a pessoa tem que amassar o sutiã para poder fechar a gaveta. Então tem essa profundidade, né, que é muito importante para poder entrar o organizador, entrar a colmeia, acomodar as coisas corretamente, sem ter que estar apertando, sem ter que estar, né, enfim. Então a gente dá essa mentoria e eu acho muito legal para esses imóveis que são mais compactos, são menores, aproveitar cada cantinho, mas não só cada cantinho de móveis, mas sim o layout por dentro, para quando as suas coisas cheguem, vá receber as suas coisas de forma personalizada, tudo vai encaixar. E às vezes você nem vai precisar investir em organizador, porque tudo já vai estar ali, aquela gaveta vai estar esperando aquilo que tu tem. Aquele eletrodoméstico já vai ter uma prateleira com altura, profundidade, esperando por ele, né? Então, pessoas que, por exemplo, gostam muito de pendurar roupa, não gostam de dobras. Quando eu chego lá, tem um monte de prateleira, um cabideiro, 2 cabideiros. Então, a gente pensa em tudo isso. Então, vamos botar mais cabideiro e não tanta prateleira. Porque aí, às vezes, a gente acaba mexendo na marcenaria, a gente tem que tirar as prateleiras para criar um cabideiro. E aí, a pessoa teve um gasto desnecessário, né? Então, a gente entra e eu acho muito legal que esses apartamentos, além de aproveitar cada cantinho, né, com móveis e tudo planejados, dentro dos móveis ter o layout personalizado para receber aquele acervo do cliente. E aquele cliente também que não pode planejar um móvel nesse momento, né, de levar em consideração isso na hora que for escolher. Eu vou comprar um guarda-roupa pronto, né? Mas eu sou uma pessoa que não gosta de dobrar muito roupa, então não tem por que ter tanta prateleira no guarda-roupa, dá prioridade. Então acho que também essa dica é muito válida para quem vai comprar um móvel pronto, né? Levar em consideração tudo isso. O que é importante para ele ou como ele já está acostumado a organizar. Muitos detalhes mesmo que vão fazer a diferença ali para criar essa funcionalidade no dia a dia, na rotina da pessoa. E para quem tem filhos, para quem tem um quarto para criança, né? Tem alguma dica para... A gente sabe que a gente tenta, né, ensinar desde pequeno a manter as coisas organizadas. Eu tenho uma ferinha de 3 anos, então sabe, é uma missão, né? Mas pro quarto de criança, tem alguma coisa que pode ajudar ou tanto na questão da bagunça, que a gente sabe que normalmente vai ser um quarto bem bagunçado, né? Porque tem vida, a criança... Exatamente. O Cortella já dizia, né, que uma casa com crianças sem brinquedos é uma casa sem vida, né? Não tem, né? Então, não tem problema tirar do lugar, né? E brincar, e enfim. O importante é voltar para o lugar, desde criança. Você tem que ensinar isso, né?
tira, brinca, volta para o lugar. Então, tudo vai depender da quantidade de brinquedo que a criança tem, o espaço que tem. Dá para criar um móvel ali, um baú para colocar os brinquedos, nichos, que nesses nichos a gente pode colocar caixas e cada caixa um tipo, né, uma categoria, uma caixa com carrinho pequeno ou poli, né? Então, a gente cria categorias em caixinhas e vai colocando nesses nichos e vai identificando. Tem uma pasta que serve tanto como para documentos, como eu gosto muito de usar para jogos, né? Então, a gente é transparente, a gente coloca o jogo ali e corta a caixa, porque tem uns jogos que as caixas são enormes e o jogo é bem pequenininho e ocupa um espaço, né? E com o tempo a caixa vai danificando, enfim, só ocupa espaço, traz traça, chama barata, cria mofo, traz umidade. Então eu acho legal tirar, botar na pasta, cortar a caixa e botar ali. A criança mesmo vai identificar o jogo, vai saber qual é o jogo. Então assim, deixar visualmente, usar caixas transparentes para a criança ver, porque quando a criança sabe ler, ela vai poder ler ali o que tem dentro da caixa, mas quando ela não sabe, ela vai identificar o que tem dentro, porque a caixa é transparente. Então usar esses organizadores que a criança consiga identificar o que tem dentro, né? E ensinar. Tirou, volta para o lugar, né? Porque aí, desde criança, ela já vai aprendendo e ela vai se tornar uma criança, um adulto, né? Organizado. Ela vai gostar de organização, né? E aí agora sobre gostar de organização, em que momento tu te encontrou como uma personal? Tu sempre gostou de organização? Sempre foi algo que fez parte da tua vida e tu pensou, bom, é isso que eu me identifico, é isso que eu quero fazer? Em que momento que tu percebeu isso? Quando eu era criança, eu nem sabia que existia essa profissão, nem existia, na verdade. A nossa profissão começou a existir em 1980 nos Estados Unidos, né? Acho que foram 3 ou 5 mulheres nos Estados Unidos que criaram essa profissão. E foi o ano que eu nasci, em 1980. Mas minha avó, ela sempre foi muito limpa e organizada. Então eu ia na casinha dela, então ela abria o armário, a gavetinha, ia lá pegar a costura dela e tava tudo sempre muito limpo e organizado. Eu falava, quando eu tiver minha casa eu quero... Criança! Eu falava, eu quero ter tudo organizado. Então eu brincava de casinha e eu falava pra minha amiga, minha casa é toda organizada. Enfim, cresci dessa maneira, sempre mantendo meu quarto organizado. Depois eu tive minha casa organizada e assim foi. E um dia, no Instagram, eu vi uma personal organizer e aí que eu fui ver que existia essa profissão e aí que eu fui ver que existia loja com organizadores, comecei a seguir e comecei a me identificar com aquilo e um dia eu falei, por que eu não trabalho com isso? Eu era dona de casa, por que eu não trabalho com isso? Eu amo isso, né? Vou levar isso para os lares que precisam. E aí eu fui fazendo curso e aí 5 anos que eu tô trabalhando com isso e levando a organização para os lares, a paz. Débora, quem quiser encontrar o teu trabalho, te contratar, como que faz? Então, eu tenho o meu Instagram, que eu falo que é o portfólio ali para ver se a pessoa gosta, se identifica, né? Tanto comigo como minha forma de trabalhar, minha técnica. O Instagram é Débora Personal Organize. E tem o meu WhatsApp, enfim, se puder deixar o número aí, eu já deixo, pode me chamar que a gente faz uma visita técnica sem nenhum compromisso, vai até a casa, vê as necessidades, as dores, né, da pessoa e a gente leva a solução, resolve o problema dela e deixa ela tranquila, em paz de novo lá. Muito obrigada, Débora, foi um prazer te receber aqui. Anotei várias dicas que eu vou tentar colocar em prática. Hoje eu vou começar com os meus 15 minutos pela gaveta da cozinha. E se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no Instagram que eu vou sempre ajudando. Muito obrigada. Com certeza eu vou ter dúvidas, tá? Pode me chamar. Foi um prazer te receber aqui. O prazer foi meu. Obrigada. Esse foi mais um programa do Viva Bem e hoje a pauta foi a arquitetura que acontece no dia a dia. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação e nos acompanhe lá no Instagram, @viva.corp. Até a próxima. Tchau, tchau!